É isso aí, vamos lá, Perosa. Pessoal, bom dia. Meu nome é Wendel Bittencourt, sou gerente de Data e AI na Unimed BH. Eu tenho basicamente aí 17 anos de experiência dentro de tecnologia. Tive a oportunidade de passar pela indústria. Depois, a maior parte da minha carreira eu construí no varejo alimentar, na Zamp, que é a dona hoje das marcas Burger King, Popeyes, Subway agora. Depois tive uma passagem rápida também pelo Grupo Pão de Açúcar, também no varejo alimentar, e eu tenho descoberto hoje o propósito de trabalhar com tecnologia quando eu entrei na Unimed BH, onde eu consegui ali atrelar o conhecimento técnico, o conhecimento de tecnologia com o propósito de cuidar da saúde. Tá? Para quem não conhece, a Unimed BH ela cuida de mais de 1,5 milhão de pessoas dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, onde a gente atende ali mais de 34 municípios. É uma rede que tem mais de 5 mil médicos também cooperados, 14 unidades próprias entre hospitais, laboratórios. É uma empresa de 53 anos, e nós fazemos parte aí do sistema Unimed, que tem mais de 300 espalhadas aí pelo Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês. Passo a bola agora para o nosso amigo Perosa. Pessoal, eu tenho 25 anos de área de dados. Comecei ali em telecom, na época da privatização. Quem lembra da privatização, você tinha que ter o telefone, custava o preço de um carro. E eu entrei no mundo de dados nessa época para ajudar. Trabalhei na Vivo, na Claro, e hoje estou na Três Corações, podendo colaborar para que o café chegue mais rápido e barato para vocês, que vocês consigam encontrar o café na gôndola quando precisar, para não ter ruptura. Falar um pouco da Três. A Três ela é um pouco de tudo, ela não vende só café. Vocês podem ver aqui, tem um produto que eu acredito que, espalhado aqui pelo Brasil, é o Frisco. Não tem nada a ver com café. Aliás, a única coisa em comum é que é um pó. Mas é uma marca nossa também e distribuída em todo o Brasil. Nós temos também produtos regionais. Alguns aqui que são de São Paulo podem lembrar aqui do café brasileiro. Aqui no Sul, o café Iguaçu, que deve ser conhecido por vocês. Santa Clara é a nossa marca. E uma curiosidade para vocês, a Três Corações. Quem acredita que a Três Corações nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais? Levanta a mão. Poucas pessoas aqui já. Pois é, o Grupo Três Corações nasceu no Rio Grande do Norte, na cidade de São Miguel, e a gente, de lá, fomos para Fortaleza, onde é a sede hoje. Temos fábricas no todo o Brasil, temos fábricas em Minas, perto de Belo Horizonte, mas não é na cidade de Três Corações. É um fato curioso aqui sobre a nossa companhia. Companhia que fatura 12 bilhões de reais por ano e é a maior empresa de café do Brasil. Wendel, vamos falar um pouco de desafios e soluções aqui no ramo de saúde e café? Vamos lá. Nosso desafio aqui, inclusive, é chegar em como que a gente usa dados para fazer a personalização, naquilo que está relacionado a serviços e produtos. Mas não tem como a gente chegar para falar sobre personalização sem antes falar dos desafios técnicos. Então, saiu recentemente uma pesquisa da Gartner falando que o hype da IA não é mais um hype. E eu acho que vocês puderam ver isso ao longo de todo esse evento aqui. Já virou uma tendência. E, consequentemente, dentro dessa pesquisa, fala que 61% das empresas precisam ou já estão evoluindo o modelo operacional dos seus times de dados para conseguir atender toda essa expectativa que a IA vem trazendo aí em todas as indústrias, em todos os setores. E 38% dos líderes de dados já estão trabalhando aí para conseguir modernizar suas arquiteturas
para atender essas expectativas. E, claro, eu imagino aqui que existem vários profissionais de tecnologia, alguns líderes ou não, mas eu queria saber quem é que está participando ou já está liderando alguma modernização de arquitetura aqui. Levanta a mão aí para mim, só para eu enxergar. Show de bola. Algumas pessoas também, depois a gente pode bater um papo sobre isso. E, Perosa, como que a indústria lá no café tem visto essa tendência? Como vocês estão se preparando em termos de tecnologia? Pois é, Wendel. A gente já modernizou nossa stack de arquitetura. Eu vou falar um pouco aqui. Quando eu comecei lá atrás, em telecom, era o famoso DW. Hoje, toda vez que eu passava e via DWX, eu pensava Data Warehouse Experience. Por quê? Porque era o que era antes, na minha época. Quando eu falei para minha filha. Depois veio, em 2015, 2016, aqui no Brasil, a questão do Data Lake. E depois começaram a juntar o Data Lake com o DW, para depois chegar na arquitetura que a gente tem. A gente acredita que é o caminho, tanto eu quanto o Wendel. Wendel, fala um pouco mais aí dessa arquitetura que você... É interessante, pessoal, a gente enxergar essa jornada de evolução das arquiteturas de dados, né? E eu imagino que muitas empresas estejam em algum desses cenários ainda, porque ela gera, de fato, desafios, né? E, dentro desses desafios, a gente percebe que cada uma dessas arquiteturas, apesar dela gerar valor, são stacks que acabam sendo isoladas, o que traz aí mais dificuldade ou mais complexidade para falar sobre governança. Quando a gente fala também sobre privacidade, controle de dados, isso se torna um desafio em ter talvez um DW num ambiente on-premises e um data lake para fazer IA, né? E muitas vezes a gente acaba também tendo aí o desafio de ter profissionais full stack, né? Tendo que dominar todas as plataformas, todas as tecnologias. E, obviamente, que a gente vem passando aí agora para uma tendência que são os Data Lake Houses, né? Sem sombra de dúvidas, essa arquitetura é uma das arquiteturas que mais tem sido faladas e traduzidas. E, inclusive, esse slide aqui é um dos exemplos que eu usei com o nosso board para conseguir defender uma evolução de modernização, porque a gente acaba trazendo aí o benefício, que é centralizar os dados todos em um único lugar. Através disso, você conseguir governar eles de forma melhor, né? E, consequentemente, aí ter um catálogo unificado. Então, um princípio básico, a gente construir a fonte única da verdade, centralizar os dados e de uma forma só para ser consumidos. Manda aí, Perosa. Vocês já fizeram isso lá? Já fizemos. A gente colocou todos os dados que nós coletamos hoje, nós colocamos dentro do nosso Data Lake House. Então, todo o sistema que nós temos 20 sistemas hoje conectados, nós replicamos esse sistema dentro do nosso ambiente e é a partir dali que são feitas as análises, os estudos de caso e tudo. Então, o que a gente está fazendo agora é esse próximo passo, da gente chegar e fazer a educação. Ou seja, explicar para o usuário, para a área de negócio, como ele pode usar os dados para tirar insights, para poder gerar resultado para o negócio. Com essa educação, descentralizar os dados do time de TI. Por quê? A Três Corações, 9.000 colaboradores. Beleza, no escritório, os 3.000. Meu time tem 20 pessoas. É matemática, gente. Com 20 pessoas, eu não atendo 3.000 pessoas. Então, essas pessoas têm que se autosservir. Então, eu tenho que capacitar essas pessoas para que elas usem os dados de forma consciente, de forma correta, e é o que a gente pretende fazer essa jornada esse ano, tornando a empresa um pouco mais data-driven e mais democrática. E aí, Wendel? Essa é a beleza, né, pessoal? Aqui a gente está falando de uma indústria do café, um outro setor. Ao mesmo tempo, também nós estamos falando de uma operadora de plano de saúde suplementar, onde os desafios eles são extremamente similares, né? Apesar do produto ali, do contexto serem diferentes, a gente está falando dos mesmos desafios. Então, é super importante e a gente entende que
essa tríade aqui são os principais drivers para que a gente evolua na maturidade analítica de nossas empresas. Você ter processos bem organizados, vocês terem uma plataforma de dados bem organizada, como fonte única da verdade, muito com o intuito de acabar com os silos de dados e construir produtos através de domínios ou assuntos de negócio. A gente precisa falar a linguajar de negócio para conseguir democratizar. Exato. E a gente vem muito falando, pô, legal, temos a tecnologia, temos os processos, queremos democratizar, temos a governança para fazer tudo isso, e agora como que a gente faz com que as áreas de negócio se engajem nisso? E aí vem o grande desafio da educação em dados em IA. Na Unimed BH, nós começamos um projeto muito relacionado à literacia de dados IA, chamado DICA, que é Dados, Informação, Conhecimento e Ação, onde tanto os médicos cooperados, quanto também os colaboradores, eles participam de uma trilha de conteúdos, aí, cada um ali com as suas especificidades, para que a gente possa trazer desde os conceitos básicos até talvez ali para um linguajar mais de negócio, de como que ele pode usar todo o nosso aparato tecnológico. E é super importante, porque aí a gente acaba criando ali também, através dessa cultura, o próprio conhecimento. Imagina só um médico que está acostumado ali a falar sobre doenças, aprender sobre IA. E como é que a gente faz com que esse médico entenda que a inteligência artificial não é para substituir ele? Esse é o grande dilema, Pô, a IA vai vir me substituir. Mas não, como que a IA pode se tornar ali uma solução que pode ajudar ele a tomar melhores decisões, assim também como análise de dados. E é um pouco do que a gente vai falar mais para frente. Então, é uma iniciativa super importante para que vocês consigam engajar os times de vocês, as áreas de negócio. Existem vários desafios com isso. E como é que vocês estão fazendo isso também lá na Três Corações, Perosa? Como vocês estão educando as áreas de negócio e os colaboradores? Pois é, a gente fez uma trilha onde a gente ensina desde a área de negócio, entender um dado, ou seja, como ele entra num dashboard e ele gera olha o resultado, faz um filtro. Gente, eu estou falando de pessoal de indústria, que tem um contato com tecnologia bem mais precário. Então, eu tenho que explicar para ele do básico. Como que eu filtro aqui um mês? Como que eu salvo alguma coisa aqui para eu poder visualizar depois? Então, eu estou divulgando um número para ele, mas ele precisa saber o que fazer com aquele número. Eu preciso explicar para ele. Então, esse é o começo da jornada. E depois, com essa trilha, ele vai evoluindo. Ele vai fazendo o quê? Ele vai, agora eu quero eu quero trabalhar os dados. Vou construir meu dashboard, vou construir minha análise, depois eu vou entrar para uma análise um pouco mais avançada, vou entrar no nosso Data Lake House e fazer as análises que eu não conseguia antes no famigerado Excel. Aquele cara que a gente faz o dash, o cara pergunta assim, tem como você fazer uma aba aqui do lado para eu fazer o download? Mas por que, cidadão, você quer fazer o download? Vai lá, faz você o seu dash. Mas eu não sei fazer, por isso não. Eu te ensino. Eu vou te ensinar aqui, você só precisa querer. Que é um pouco do que a gente viu mais cedo, na outra palestra, que as pessoas precisam querer. A gente está fazendo uma trilha para que as pessoas possam se orientar, seguir um caminho. E aí uma dica, Wendel, o que está acontecendo para que as pessoas queiram? Ele olha o colega do lado. O colega do lado quis. Começou a avançar. Aí eu falei, opa, vou ficar para trás. Sério, gente, é real. É o que está acontecendo dentro da companhia. Eu tinha pessoas que, no começo, vieram para mim e disseram, nada é mais rápido que o Excel. Eu tive que provar que em um banco de dados qualquer da companhia, fazer uma consulta semelhante ao que ele fazia no Excel, que era mais rápido. Provado, viu o valor, me cobrou no minuto seguinte, agora eu quero isso. Quando que você me entrega? É isso que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar para a área de negócio e mostrar o valor para ela tangibilizar, que aí ela vai querer
aquilo para ela. Porque ninguém quer sofrer, gente. A pessoa sofre por ignorância. Por isso a importância da educação. Que a gente vai lá, ensina, e ele vai fazer algo que ele fazia de uma forma melhor. E por que isso é importante para Três Corações? Porque eu aumento a produtividade do meu time interno, não preciso contratar tantas pessoas, não preciso repassar tanto preço para os meus clientes. É por isso que o café está ficando mais caro, então? Você repassa quanto você tem? Não, eu estou repassando, eu expliquei no começo. Brincadeira. Mas é exatamente isso, pessoal. Aí a gente começa a trabalhar no famoso self-service, né? Eu acho que a maior parte das pessoas aqui que trabalham com dados, quem nunca ouviu, pô, mas eu mando lá as coisas para o time de dados, demora muito para sair, né? O time de dados, o time de TI é muito lento para entregar as coisas. Então, a partir dessa educação, pô, legal. De fato, a gente não vai conseguir atender a empresa inteira, mas eu consigo te capacitar, eu consigo te habilitar através das soluções para que, a partir daí, você também comece a fazer as suas próprias análises, né? E tem um tema que eu gosto de falar bastante, que é até mesmo redução de desperdício, Perosa. Porque eu não sei se você já passou por isso, mas em determinado momento da minha carreira, em alguma dessas empresas que eu passei, nós tínhamos aí mais de 300 painéis espalhados pela companhia, né? E quando se fazia uma análise ali mais minuciosa de quantos eram acessados, a gente via que 35% daqueles caras já nem eram mais utilizados. E, nesse momento até então, nós tínhamos isso ainda de forma centralizada. Então, você para e pensa, pô, o quanto tempo do meu time eu investi para construir isso e não está sendo mais utilizado? Agora, quando eu coloco isso na mão do usuário, quando eu capacito ele, habilito ele e governo, cara, é o tempo dele para fazer as análises, e se daquilo talvez não gerar nenhum outro resultado, não se perdurar, foi o tempo dele ali que foi direcionado para fazer aquilo. Você chegou a passar por isso também? Sim. Isso eu pego pela audiência, você comentou bem, os dashes mais acessados, disparados. Assim, a gente tem um ranking, a gente faz uma gamificação com os usuários, a gente libera o acesso à medição, né, dos dashes, e os dashboards mais acessados são os que foram feitos pela área de negócio e não os que foram feitos pelo TI. Então, a gente tem que se preocupar em entregar o dado para o cliente. Ele sabe do negócio e como trabalhar esse dado. Se ele tiver uma dúvida técnica, ele chama a gente ajuda, a gente é parceiro, mas ele é o responsável. E quer um pulo do gato, pessoal? Encontre, vocês que estão trabalhando nas iniciativas de literacia de dados, encontrem quem são as pessoas que podem ser as influenciadoras, os famosos data heroes, ou as pessoas que podem ser as replicadoras. Porque, de novo, a gente nunca vai conseguir alcançar, né, e estar em todas as áreas ao mesmo tempo, né? As empresas, elas são grandes, não tem como. Mas se nós tivermos pessoas daquelas áreas de negócio que são parceiras de negócio com a gente consegue influenciar elas para que elas influenciem os outros, e aí o time ganha capilaridade, as soluções ganham capilaridade, e a gente consegue ir avançando na maturidade analítica. É tão interessante essa questão da maturidade analítica, eu não sei quem de vocês aí viu o último report do Fórum Econômico Mundial, falando sobre o futuro do trabalho, onde ele traz ali duas principais características de core skills para os profissionais do futuro. Uma delas é habilidade em utilização de inteligência artificial, por conta de todo esse contexto aí do advento da IA, e a segunda é a capacidade analítica, de pensamento analítico, né? E nós, como representantes do time de dados, nós precisamos incentivar isso dentro da companhia, para que, de fato, ela se torne, além de data-driven, que agora até mudou o termo, né? A gente escuta aí em algumas palestras o pessoal até falando AI-driven agora, né? Então, é interessante o quanto as coisas mudam num curto espaço de tempo. Exato. E aí, falando um pouco de como a gente usa os dados na Três Corações. Gente, imagina, a gente é um negócio majoritariamente B2B. Então, como eu faço para poder ampliar a minha venda? Tenho o meu vendedor, e a gente monta uma solução de planejamento junto com o cliente. Ele chega no cliente, planeja
ó, você vai comprar tanto de café, tanto de cappuccino, tanto de frisco, tanto por mês. Faz um planejamento de 1 ano, olha, eu vou te dar o desconto, eu vou te dar uma reforma da gôndola, eu vou colocar um promotor para poder arrumar a sua gôndola, organizar a sua gôndola e garantir que o produto nunca esteja indisponível ali. Por outro lado, você vai se comprometer a comprar tudo isso. Então, essa ferramenta, hoje, 80% do faturamento da A3 passa por isso, que é o nosso JBP. É um plano de negócio que é feito em plataforma de Dash, real time, ou seja, fez o planejamento, cai para a diretoria aprovar o planejamento, ok, e a gente segue em frente. Por que isso é importante? Porque eu preciso saber quanto de produto, matéria-prima, eu preciso comprar para atender esse cliente nos próximos meses. Para aproveitar o quê? A melhor preço, ter o menos possível capital parado em matéria-prima ou em produto acabado. Vendedor, a gente orienta o vendedor com dados. Eu olho para os dados, vejo, olha, eu tenho alguns clientes aqui, padaria, eu preciso recomendar um mix que seja ideal para aquele cliente. Eu olho as outras padarias, vejo o que vende, monto um mix que seja bom, tanto para o cliente quanto para a gente, e a gente oferta. Então, quando o vendedor chega para visitar aquele cliente, ele vai fazer o check-in, ele já tem uma lista do que oferecer para aquele cliente. Para vocês terem uma ideia, uma dessas iniciativas era oferecer um mix para clientes que há mais de 60 dias não compravam da gente. E sabe o que aconteceu, ainda? A gente vendeu, em um mês, R$1 milhão para clientes que eu não estava vendendo há 60 dias. Então, isso foi só um experimento que a gente fez que gerou retorno para o negócio. Baseado em quê? Baseado em dados. Eu olhei lá e falei, cara, por que esse cliente não compra? Ele é uma padaria igual do seu Joaquim. O Manuel compra, o Joaquim não compra. Por que o Joaquim não está comprando? Se ele não está comprando de mim, ele está comprando do concorrente, porque ele vai continuar fazendo cafezinho. Então, vamos visitar ele lá e oferecer um preço especial, um mix ideal para ele? Qual cliente vender? Gamificação. A gente tem um ranking de vendedores por regionais, onde eles acompanham as metas deles, mas mais que isso, eles se comparam com colegas. E você cria uma corrida pela venda. Você amplia a venda, amplia também o benefício de compra deles. Um outro ponto, que a gente tem que falar de A, né? Se não falar de A, como é que faz, né? Sabe quem é essa aqui? Não é a namorada do Huawei. Vocês conhecem o Huawei? Não é. Qualquer semelhança é mera coincidência. Me juraram isso. Quando eu vi, a primeira coisa que eu olhei, essa é a Cora, a nossa LLM. Ela ajuda nossos técnicos, quando chegam na padaria do seu Joaquim, para olhar a máquina. A máquina é um comodato. Essa máquina tem, na nossa Cora, tem todos os manuais das máquinas. Então, se o técnico tem uma dúvida, em vez de ele ficar folhando o manual, achando PDF, buscando coisas, a Cora ajuda ele na solução do problema. E o que isso me ajuda? Produtividade, gente. Quanto mais rápido eu solucionar o problema do cliente, mais rápido ele sai, mais satisfeito fica o nosso cliente, e ele tem mais tempo para visitar um próximo cliente que também está com necessidade. Tá? O próximo passo nosso é fazer o quê? Fazer a venda dentro do WhatsApp. Nesse momento, a gente ainda está em estudos, porque a gente entende que uma alucinação numa IA pode gerar um impacto muito ruim de imagem para a companhia. E vocês sabem, eu quero crer que vocês têm uma boa imagem do Grupo Três Corações. E a gente quer que isso continue sendo assim. A gente não quer
uma empresa que o pessoal vai falar, pô, eu fui lá, comprei, e o cara, eu comprei um meio quilo de café e ele me mandou uma fatura de 10 quilos de café. Mandou um outro produto que não era que eu tinha comprado. Então, não é isso que a gente quer. Tá? O nível 1 de atendimento ao vendedor, prometo que eu vou rapidinho, tá, Wendel? É um outro caso que a gente tem, que o vendedor está lá, dá um problema no software, não consegue conectar no Wi-Fi, ou não consegue fazer algum tipo de ação. Wi-Fi vai ser difícil a IA responder, né, sem Wi-Fi. Mas ele tem algum tipo de problema que não está carregando os dados ali do aplicativo, ele consegue entrar na IA e tomar umas ações ali, perguntas para a IA para tentar que ele consiga resolver o problema dele sem ligar para o nosso 0800. Então, tudo isso, sempre, gente, baseado em dados. Eu tenho uma base de dados centralizada que a nossa Cora entra lá e responde. Tá? Nosso futuro, a gente ainda tem muitas ideias para concretizar, mas e na saúde? Como é que é, Wendel? Pois é, e aí entra um pouco do que eu falei para vocês na minha apresentação inicial, né? Foi onde eu comecei a entender um pouco mais sobre o propósito, né? Não simplesmente de gerar painéis ou gerar de informação, mas o principal, para que vão ser utilizados aquilo que está sendo gerado, né? E dentro da Unimed BH existe um programa chamado Cuidado Integrado, que ele é muito interessante e ele atua em basicamente 3 grandes pilares, que é como eu identifico e segmento a minha carteira, né, as vidas ali no qual nós somos responsáveis por cuidar, como que através dos sinalizadores e dos eventos que acontecem, eu posso olhar para toda a trajetória daquela pessoa e como eu telemonitoro ela, né? Então, basicamente, esses 3 grandes pilares, eles são, né, utilizados aí, dados, para que a gente consiga tomar ações. Tá, mas com o que você faz isso, Wendel? Como é que vocês trabalham com isso? É claro que existe ali uma rede muito grande de pessoas atuando, inclusive médicos, né, por conta de todas as regras de negócio, mas eu vou contar a história de uma pessoa para vocês chamada Fernanda. A Fernanda, ela tem 37 anos e, recentemente, ela descobriu algo no qual era um sonho da vida dela, que era o primeiro filho, uma gravidez. A Fernanda, então, ela foi e fez ali as suas primeiras consultas com o médico de referência de família para iniciar ali toda a sua trajetória pré-natal, né? Afinal de contas, um dos eventos mais especiais da vida dela estava começando a acontecer através da gravidez. E nessa consulta, o médico ele notou que a pressão dela estava um pouco alterada, né? Um pouco acima do normal. Inclusive, ele fez a consulta ali do histórico dela, né? E enxergou que, de fato, aquilo era algo não comum, né? Ok, nada alarmante, mas isso aí acendeu um alerta para o médico, onde ele consegue colocar isso ali no prontuário eletrônico dela. Ela, então, vai para casa e vai seguindo ali todo o seu processo comum de pré-natal, né? Certo dia, a Fernanda, ela acorda com um pouco de dor de cabeça e pensa assim, pô, eu não quero ir no pronto atendimento, né? Deixa eu me consultar aqui na telemedicina. Deixa eu entrar aqui no aplicativo e vou agendar uma consulta, vou entender o que é, né? E aí, então, ela faz uma consulta online com outro médico, né? E ele também ali registra essa dor de cabeça. E aí, dentro dessa jornada do cuidado integrado, a gente enxerga que existem 2 eventos diferentes, com 2 dados isolados, que né, de forma isolada, olhando cada um ali, não representa nada. Mas isso, dentro de toda a nossa jornada de dados, dentro de toda a plataforma, e como esses dados são utilizados, acende um alerta lá para o time de telemonitoramento, né, onde eles proativamente entram em contato com a Fernanda, visto ali que ela também já está chegando ali no 3º trimestre da gravidez, né, e fala, Fernanda, eu acho que talvez você esteja na hora de fazer uma consulta, além daquela que você já tem programada com o seu médico. E lá nessa consulta com esse médico, ele de fato entende que ela está com um quadro de quase chegar na hipertensão, né, o pré-eclampsia, que chama. E aí, a partir dali, ele começa, então, a adotar um protocolo preventivo com a Fernanda, para que ela siga aquele protocolo e aquele acompanhamento,
para que a gravidez dela, a partir dali, siga normal. Né? E o que tudo isso diz? Que nasce, então, depois ali de um tempo, o Felipe, né, saudável, né, tranquilamente e sem correr grandes riscos. Então, a saúde, quando ela olha para dados, ela não está olhando de maneira isolada, ou ela talvez não tenha o intuito de vender, como a indústria, mas ela tem o intuito de, através do uso desses dados, tomar melhores decisões que, principalmente, podem afetar a vida das pessoas. Então, quando eu falo de propósito, é que as nossas ações, e eu costumo falar sempre isso com o nosso time, cara, você não está entregando só mais um painel, ou você não está entregando só mais um pipeline de dados, ou só mais uma inteligência artificial. Você está entregando soluções para que a nossa rede esteja mais preparada, cada vez mais, para cuidar da vida das pessoas. Assim como o caso da Fernanda, também existem vários outros casos, como o Matheus, de 4 anos, ali, que sofre de asma, e através de todo esse aparato tecnológico, né, junto com um grupo de médicos, ele consegue ter um acompanhamento ali, para que esse caso dele não evolua. Então, essa é a jornada do cuidado integrado, esse é um dos desafios da Unimed BH, onde mais de 250 mil vidas são monitoradas, né? São mais de 14 públicos aí que a gente tem essas segmentações, e a ideia é que cada vez mais a gente evolua, né? E principalmente, falando até um pouco do que a gente também comentou no início, fazendo a saúde preventiva. Né? Então, eu não poderia deixar de recomendar vocês a praticarem esportes, a correrem, né? A se prepararem para que a vida de vocês seja melhor. Né? E eu acho que, quando a gente fala da saúde, a gente tem muito essa prática de, vou só no médico quando eu preciso, quando acende algum alerta ali. Não, é importante que a gente faça ali as consultas preventivas. Seu Leonor também é um outro caso, aquele senhor ali de 78 anos, cara, aquele cara bruto, né, que não quer de jeito nenhum ir no médico. Pô, tá querendo colocar doença em mim à toa? Não. O médico. Pois... Não sai do hospital, né? Chega no hospital, não sai do hospital, né? Não, tá doido? Time de telemonitoramento, seu Leonor, é importante que você vá lá, faça uma consulta, nem que preventiva, porque a gente sabe, pessoal, que talvez quando der algum ruim ali para o seu Leonor, pode ser que ele chegue no hospital e, de fato, isso passe a ser uma internação. Então, a jornada de dados aqui é muito além de painéis, é muito além de tecnologia, é sobre cuidar de pessoas. E falando sobre inteligência artificial especificamente, hoje a Unimed, a Unimed BH ela tem mais de 30 modelos de IA que são utilizados aí, tanto de forma assistencial, quanto também ali para auxiliar o administrativo com eficiência. Então, o modelo autorizador é um modelo onde todos os procedimentos que as pessoas precisam fazer passam por ele, e aí, se tiver dentro de uma normalidade, ele já autoriza direto, e se tiver algum tipo de anomalia ou desvio, ele direciona para um médico auditor, para que ele faça análise e, a partir dali, gere essa liberação. Isso a gente já conseguiu uma economia de eficiência de mais de 10 milhões por ano. Né? Tão quanto importante, quando a gente vai também num hospital, num pronto atendimento, ou até quer se consultar pela telemedicina, a alocação do corpo clínico também é super importante. Então, hoje nós usamos dados com inteligência artificial para fazer forecasts de demandas, olhando ali tanto para o teleconsulta quanto para o pronto atendimento, e, a partir dali, a coordenação médica consegue entender, com uma previsibilidade de 1 semana para frente, quantas pessoas ou quais especialidades ela precisa ter disponível naquele momento ou num determinado horário. Né? Isso faz com que a gente não tenha médicos a menos, né? e prolongue ali as filas, e também não tenha médicos a mais, né? Para que eles não fiquem lá simplesmente olhando. E uma coisa super importante também é o identificador de absenteísmo. Pessoal, uma dica aqui, quando você agendar uma consulta, não falte. Né? O sistema de saúde ele já está trabalhando ali no topo, principalmente em algumas especialidades. Então, talvez o horário que você marcou, pode ser que outra pessoa que estava querendo aquele mesmo horário não consiga. E aí, se você deixar de ir, outra pessoa talvez vai ter que prolongar o agendamento dela, né? Porque teve ali uma pessoa que marcou e não foi. Então, o absenteísmo ele nos ajuda a se comunicar melhor com os nossos pacientes para falar assim, olha só, você tem uma consulta amanhã, hein? Esquece não, vai lá, não falte. Né? E aí, vários outros casos, inclusive o uso da própria IA generativa como apoio à decisão.
Então, pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que dados sozinhos, eles não fazem nada, né? Mas quando a gente coloca ali a coragem para agir, a intencionalidade, e principalmente a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o nosso negócio, aí sim a gente sai do tecnês e começa a trabalhar na estratégia, né? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui, do café à saúde. Exato, né? Exato. E, gente, descentralize. Faça a democratização de dados das áreas de negócio. Ensine eles, saibam que, apesar da IA ajudar, eles vão precisar programar alguma coisa. Então, crie valor para o negócio, porque, no fim, o negócio é o cara de negócio lá que sabe o que vai dar retorno. E a gente tem que dar o quê? O apoio, né? É isso aí. Vai muito além da tecnologia. Então, é sobre estratégia e como a gente usa isso para tomada de decisão. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. Até Boa mais. tarde a todos.